Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu me chamo Paulo Mário e estou aqui, direto do Centro Educacional de Mídias do Acre, para mais uma aula. O tema da nossa formação geral básica de hoje é a formação do Estado brasileiro. Vamos apontar as principais características, os principais conceitos que norteiam esse tema e lembrando sempre que esse é um tema muito abrangente. Ele fala desde o período da colonização até os dias atuais. Não tem como nós falarmos do Brasil, da formação do Brasil enquanto nação, enquanto Estado brasileiro, sem retornar lá no passado. Ainda há na sociedade atual resquícios em todas as áreas, econômicas, políticas, sociais, culturais do período colonial brasileiro. Então eu convido você a assistir essa aula e vamos a ela. Aqui está o nosso slide. A formação do Estado brasileiro é o tema da nossa aula. A formação do Estado brasileiro foi um processo complexo, gradual e não revolucionário, que se consolidou a partir da independência em 1822, mas cujas raízes e estruturas socioeconômicas foram mantidas desde o período colonial. Atenção para essa expressão aqui, ó, não revolucionário. Não revolucionário do ponto de vista geral, mas nós podemos falar que a história do Brasil é uma história de luta e sofrimento, de classes menos favorecidas lutando por direitos sociais. Foi dessa forma que se consolidou a formação territorial e do Estado brasileiro. Vale aqui lembrar as várias revoltas que nós estudamos aqui na disciplina de História. As revoltas nativistas e as revoltas separatistas. Aquelas revoltas que tinham um cunho de lutar apenas por direitos sociais, melhores condições de moradia, emprego, e aquelas revoltas que queriam que o Brasil se separasse de Portugal. Essa é a grande diferença. Então, aconteceram revoltas locais em diferentes contextos, em diferentes momentos, buscando objetivos tão diferentes quanto o período vivido no Brasil. Continuando, como eu falei para vocês, não tem como a gente falar sobre esse assunto sem a gente voltar lá nas raízes coloniais. A chegada dos portugueses. A chegada dos portugueses, todos nós sabemos que se deu no ano de 1500 e iniciou com a exploração do pau-brasil. Conforme o tempo foi passando, o território brasileiro precisou ser ocupado, precisou ser administrado. Então, o governo português resolveu implantar o que ele chamou de capitanias hereditárias. Por isso que eu trouxe esse mapa aqui para relembrar o que foram as capitanias hereditárias. Aquelas faixas de terras doadas a um donatário com o objetivo de explorar. Só que esse sistema de organização não deu certo. Haja visto que o Brasil é um país continental. Então, a distância, o dinheiro para implantar a organização política e administrativa nessas colônias, tudo isso levou a dar certo apenas duas capitanias. A capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo. Como as capitanias não deram certo, o que o governo português fez, o que a coroa fez? Implantou o governo geral a partir de 1549. Por isso, esse outro slide aqui. Aqui começa a esboçar a formação, a organização política e administrativa do Brasil colonial. O governo geral era formado pelo ouvidor-mor, o provedor-mor e o capitão-mor. As capitanias hereditárias e reais não deram certo e foram substituídas pelas câmaras municipais. Um poder mais local. Aqui surge, inclusive, o que já foi tema de outras aulas nossas. Os chamados
capitães gerais. As câmaras municipais eram mais locais, então o território brasileiro precisava ser ocupado de certa forma. E como que se daria essa ocupação e ao mesmo tempo essa exploração? Esse era o grande X da questão. Como explorar um território que era tão grande? A forma com que o território foi ocupado e explorado reflete nos atuais problemas sociais e econômicos que nós temos hoje. Os chamados aqui, ó, coronéis, eram aquelas elites mais locais, os coronéis. Continuando, a economia colonial entre 1500 e 1822 era baseada em 3 produtos. O pau-brasil, foi o primeiro produto explorado por Portugal no nosso território. Depois nós tivemos a cana-de-açúcar e depois a mineração. Então é importante a gente relembrar isso aqui, porque a forma com que o território brasileiro foi explorado, economicamente falando, reflete na forma organizacional e institucional que foi estabelecida no nosso país. Então nós tivemos uma economia colonial através da exploração do território, principalmente a cana-de-açúcar, e o uso da mão de obra escrava. A escravização dos povos africanos foi muito intensa entre 1500 e 1800, mais de 300 anos de exploração. E o principal trabalho dos escravos era na lavoura de cana-de-açúcar e depois na mineração. E com o surgimento, com o desenvolvimento da cana-de-açúcar e da mineração, as cidades brasileiras foram crescendo, as necessidades foram aumentando e a necessidade de organizar o país institucionalmente falando também foi acontecendo. Continuando, a expansão territorial e a consolidação. Nós temos aqui as entradas e as bandeiras, além das monções, que caracterizaram esse período de formação territorial do Estado brasileiro. A expansão territorial e a consolidação aconteceu através das ações de bandeirantes e a descoberta de minerais, que é quando a gente estuda o ciclo do ouro, início do século XVIII, em meados do século XVIII, que impulsionou a expansão territorial brasileira. Então, relembrando, as entradas eram expedições em busca de ouro e metais preciosos e também de defesa do território. Eram realizadas por vias terrestres e eram financiadas pelo governo português. Já as bandeiras também eram expedições de apresamento de indígenas. Mais tarde, foram destinadas também a encontrar metais preciosos. Utilizavam vias fluviais e terrestres e eram financiadas por paulistas. Já as monções eram expedições de abastecimento de colonos no interior. Elas levavam mantimentos, eram realizadas por vias fluviais, assim como as bandeiras eram financiadas por paulistas. Então as entradas, as bandeiras e as monções, todas eram expedições. Reparem bem no conceito, ó. Eram expedições. Bandeiras eram expedições. As monções também eram expedições, mas todas com objetivos diferentes. Uma de buscar metais preciosos, a outra, além de buscar metais preciosos, aprisionar os índios, e a outra, as monções, no caso das monções, de abastecer com alimentos essa população. Vocês percebam que o Brasil não tinha estradas. As cidades ainda eram vilas, mas com a consolidação da exploração da mineração, as cidades cresceram de uma hora para outra, cresceram muito rápido. Dessa forma, também se consolidou a formação do território e do Estado brasileiro. Vamos agora colocar para vocês os principais marcos da formação do Estado brasileiro. Agora falando de uma forma mais institucional, digamos assim.
A vinda da família real em 1808 foi um dos marcos da formação do Estado brasileiro, marcada com o início do desenvolvimento da estrutura política do Brasil com a instalação do governo de Dom João VI. Eu quero lembrar aqui a vocês uma característica bem importante desse período. Com a vinda da família real para o Brasil, a capital deixa de ser Salvador e passa a ser o Rio de Janeiro, porque é lá que a família imperial se instalou. Hoje, quem visita a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, pode visitar o Museu da Rainha. Todos os órgãos institucionais municipais estão lá para visitação, conservados a estrutura da forma que era antigamente. As ruas ainda são de tijolos, você ainda anda de charrete. Tem um museu imperial que você demora o dia todo para poder visitar. Então, é um exemplo disso. A cultura ficou, as marcas desse período ficaram em várias cidades do nosso território brasileiro. Então, a chegada da família real, ela caracterizou esse período e ela é importante porque, com a vinda da família real, além do Rio de Janeiro se transformar capital do Brasil, a família real trouxe inovações para o nosso país, como, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil surgiu nesse período. Então, isso caracteriza como uma tentativa de organização institucional do território brasileiro, do Estado brasileiro como nação. Outra característica importante desse período com a vinda da família real é que, como vieram muitos portugueses, não veio só a família do rei, vieram toda a corte, os puxa-sacos, digamos assim, para vocês melhor entenderem, vieram junto com a família real. Então eles queriam caracterizar, eles queriam trazer o modo de vida que eles tinham lá na Europa para o Brasil. E isso se caracterizou nas casas, nas construções, nas instituições, nos locais que eles se estabeleceram. Outra característica importante da formação do Estado brasileiro é a independência do Brasil. Nós comemoramos no dia 7 de setembro a independência do nosso país. A proclamação da independência em 1822 foi fundamental, mas o foco inicial era na autonomia política e não na construção de uma nação unificada. Vale lembrar, gente, que nesse período o território brasileiro, as fronteiras do território brasileiro ainda não estavam todas definidas. O nosso próprio estado, o estado do Acre, ele pertencia ainda à Bolívia e ao Peru. No dia 17 de novembro, nós comemoramos o Tratado de Petrópolis, a anexação do Acre ao Brasil, que se deu em 1903. E qual é a data da independência? 1822. Então, vejam só, nós moramos em um estado que nessa época, nesse período que nós estamos estudando de formação e consolidação da instituição, do Estado, da nação brasileira, o Acre ainda não pertencia ao nosso país. Continuando. Outro marco importante é a independência, as guerras da independência e a consolidação. A unidade política foi construída de forma gradual, conflituosa, através das guerras de independência e da adesão das províncias ao território nacional. Eu chamo a atenção aqui para esse nome, províncias. Ainda não existia o nome Estado, eram províncias. Por exemplo, a província do Grão-Pará envolvia toda a região norte, principalmente o estado do Amazonas e do Pará. Então, muitos estados brasileiros ainda não tinham suas fronteiras consolidadas da forma que nós conhecemos hoje. Outra característica importante é o reconhecimento internacional. O reconhecimento pelo cenário internacional com os primeiros países, sendo os Estados Unidos e o Benin, foi crucial para consolidar o Brasil como Estado soberano. Então, não é só buscar a independência, mas é também buscar o reconhecimento. Que nações vão reconhecer o Brasil como um Estado independente? Essa também era uma característica importante que deve ser levada em conta. Ainda nós temos o período do Império, que ocorre de 1822 a 1889. 822 com a independência. 889, a proclamação da República. A unidade territorial e institucional foi instituída ao longo do período imperial.
Então é importante colocar o período do Império como marca dessa característica de formação do Estado brasileiro, porque foi um dos últimos períodos vividos de uma forma que as instituições brasileiras não estavam consolidadas. A partir da proclamação da República, o Brasil passa a viver uma forma de governo diferente. Aqui está. Em 1889, no dia 15 de novembro, nós comemoramos a proclamação da República. A transição para a República marcou o início de uma nova fase na organização do Estado brasileiro, com a adoção de um sistema federalista e a organização em 26 estados e um Distrito Federal. Muitos estados surgiram após esse período. Haja visto o nosso, o estado do Acre, Tocantins também, que pertencia parte ao Maranhão, outra parte ao Goiás e parte ao estado do Pará. E aqui, por último, nós temos os elementos e características do Estado brasileiro. O conceito de Estado, que é uma organização política com governo, território e população. A forma de Estado é a República Federativa. A forma de governo é o presidencialismo, nós temos um presidente da República, e a estrutura de poder, que é aquela divisão que nós conhecemos entre os três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. O legislativo, ele faz as leis, o executivo executa as leis e o judiciário está para julgar a população de uma forma geral, inclusive os próprios políticos. Nós temos isso tanto a nível estadual como a nível federal. O legislativo, por exemplo, são as câmaras de vereadores, a Assembleia Legislativa a nível de estado, as câmaras de vereadores a nível municipal. E o executivo, nós temos os prefeitos e os governadores. Os governadores a nível estadual e os prefeitos a nível municipal. Continuando, para concluir a nossa aula, eu gostaria de dizer que a formação do Estado brasileiro foi um processo complexo, que iniciou com a vinda da família real em 1808, a independência em 1822 e a consolidação da unidade nacional. O período colonial, focado na exploração, retardou essa formação, mas com a transferência da corte, a estrutura política começou a se desenvolver. A independência foi um marco crucial para a construção do Estado, embora a consolidação tenha sido um processo gradual que desenvolveu a integração de diferentes regiões e o reconhecimento internacional. Eu trouxe uma atividade aqui para ilustrar a nossa aula, somente uma questão sobre o processo de formação do Estado brasileiro. Analise as alternativas abaixo, colocando V para verdadeiro e F para falso, e marque a alternativa que apresenta a sequência correta. Vamos analisar as questões. A primeira diz o seguinte: as entradas e bandeiras consolidaram o processo de formação do Brasil enquanto nação. Isso é verdadeiro ou é falso? Gente, nós vimos o conceito de entradas e bandeiras, mas não foram elas que consolidaram o processo de formação. Elas iniciaram esse processo de formação territorial. E aqui a alternativa está falando do Brasil enquanto nação. Então ela já se torna falsa. Vou botar um Fzinho aqui para vocês irem acompanhando. Aqui a gente já elimina logo de cara, ó, a letra D e a letra E, porque nenhuma das duas começa com falso. A número 2. A formação do Estado brasileiro foi um processo complexo, que iniciou com a vinda da família real em 1808. Perfeito. A formação do Estado brasileiro foi, sim, um processo complexo e que se iniciou a formação do Estado, tá, gente? Não a organização territorial. É por isso que eu voltei lá atrás com a colonização para falar exatamente disso. Não foi o foco principal, mas estava ligado à formação do Estado brasileiro, à colonização. Então, eu já coloco um verdadeiro aqui, ó, um V na afirmativa. Eu já elimino, então, a letra A.
Só fico em dúvida aqui na letra B e na letra C. Mas vamos à a terceira. A independência foi um marco crucial para a construção do Estado do Brasil, enquanto nação, enquanto Estado brasileiro. Perfeito. Está correta essa afirmativa. Tanto a vinda da família real como a independência foram marcos cruciais, importantes na formação do Estado brasileiro. A gente já elimina a letra B, né? Porque a terceira nossa aqui é verdadeira. Só resta a letra C como gabarito. A unidade institucional foi construída ao longo do período colonial. Não. A unidade institucional foi construída ao longo do período imperial brasileiro. Tá bom? Então se torna falso. A nossa sequência correta é falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, gabarito, letra C. Aqui está a nossa atividade, só temos uma questão mesmo, é um tema bem fácil de entender. De forma resumida, nós vimos na aula de hoje a contextualização e uma introdução sobre o assunto. Qual é o nosso assunto, gente? A formação do Estado brasileiro. Raízes coloniais, a expansão territorial e os principais marcos da formação do Estado brasileiro. A chegada da família real, as guerras de independência e a consolidação, o reconhecimento internacional, a proclamação da República e os elementos e características do Estado brasileiro. Por último, também nós vimos um pouco sobre a expansão territorial. Falar desse assunto é falar da nossa história. Cuidado para a gente não confundir a formação territorial com a formação do Estado brasileiro. Eles estão ligados, mas são temas diferentes. Ficou bem claro aqui na aula. Não tem como nós não falarmos da consolidação do Brasil enquanto nação sem falarmos da colonização. Os resquícios da colonização ficaram na nossa sociedade e estão presentes até hoje, principalmente nas questões políticas, econômicas, nas questões de divisão social, nas questões quando a gente fala de desenvolvimento urbano. Vocês viram a formação das cidades durante esse período. E o Brasil carregou esse problema ao longo do tempo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.